Fala, meu King aluno, e aí? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Claro que sim, você tem o seguinte, Binho. Você trabalhou agora comigo substâncias puras, e nada mais justo que você pegar duas substâncias ou mais puras e misturar, perfeito? É isso que você faz na química. Claro que quando você tem uma mistura, você não tem uma reação química, tem que tomar um cuidado bem grande. A gente fala assim, mas a galera fica, isso é falcatrua. Não, cara, não é assim. Você tem misturas homogêneas e heterogêneas. Se você pensar um pouquinho, água e sal é uma mistura. Mas se você aquecer, você concorda comigo que essa água vai embora e fica só o sal? E deixou de ser sal? Então, meus amores, quando você tem um fenômeno químico, você altera a matéria. Quando você tem um fenômeno físico, as duas ficam a mesma coisa. Você não altera nada. Concorda comigo? Então, começa a pensar assim, começa literalmente se questionar. Isso é importante, cara, para o seu dia a dia. Vamos lá então, Binho. Você tem o seguinte, misturas. Você tem, por favor, misturas formadas por associação de duas substâncias diferentes. Duas ou mais, pode até ser. Mas, por favor, as propriedades específicas vão ser aquelas, você não vai mudar nunca. Vai ter um ponto de fusão para uma e ponto de fusão para outra. Ponto de ebulição para uma e ponto de ebulição para outra. Tanto que o gráfico tem até uma discrepância. Você literalmente tem uma interferência no gráfico. Ah, Binho, que gráfico é esse? Quando você pensa em substância pura, você tem dois pontos fixos. Agora, quando você tem mistura, você tem tudo intervalo, cara. Porque assim, ó, os gráficos já começam a interferir um no outro. Claro que tem umas misturas especiais que vem trabalhar, mas o gráfico literalmente não tem ponto fixo, não tem ponto de fusão nem ponto de ebulição fixo, tem intervalo. Joia? Então você consegue ver, Binho, substâncias puras. O que a química trabalha bastante são as soluções. Claro que você tem soluções líquidas, joia? Onde o solvente, você está usando um solvente líquido, ok? Então, meus amores, a maioria das soluções para preparar um medicamento, por exemplo, Binho, você faz primeiro no laboratório, sim. Literalmente você usa um solvente, você trabalha com tal solvente, você faz a solução onde você tem uma mistura homogênea. Então a química gosta de trabalhar muito em cima disso. Ah, bem, existem soluções sólidas? Existem soluções sólidas. Existem soluções gasosas? Existem, mas você trabalhar muito mais com soluções líquidas, onde você tem um solvente que é líquido. Perfeito? Vamos lá então, só para a gente poder continuar? Bem, então você tem misturas homogêneas. Vamos então só entender um pouquinho. Mistura homogênea é quando literalmente você enxerga uma única fase, concorda comigo? Um único aspecto. Você olhou todo o sistema, só tem uma única fase. Então, se você olhar misturas homogêneas, você tem várias aqui, ó. É o que eu falo, trabalho aqui. Claro que você só tem água com corante. Se você quiser fazer um charminho na sua casa e comprar um pouquinho de Elemai, comprar na verdade um Elemai, um Becker, para dizer que é químico, você pode fazer o seguinte, você pode colocar água, claro, não pode deixar água parada, porque você tem o Zika por aí, você tem a chikungunya, você tem a dengue, principalmente o Zika, que está chamando muita atenção porque você tem uma nova idade média. Perfeito? Lembra da peste negra? Então, para mim, eu vejo como uma nova idade média. Mas olha só, você pode deixar água paradinha na sua casa e colocar umas gotinhas de corante para dizer, ó, eu sou um químico. Mas não deixa de ser justo uma solução. Perfeito? O químico trabalha muito com isso. Já então você tem mistura homogênea, um único aspecto. Já guarda uma coisinha, toda mistura homogênea você pode chamar de solução, não tem problema nenhum. Toda mistura homogênea eu chamo de quê, Binho? De solução. Então, por favor, guarda isso. Toda mistura homogênea eu chamo de solução. Já então você tem o seguinte, Binho. Ah, eu tenho uma solução gasosa, eu tenho uma mistura homogênea. Eu tenho uma solução de tangue, na verdade estou fazendo propaganda, desculpa. Eu tenho de um suco em pó com água. Então você misturou bonitinho, claro, numa proporção correta, que se chama de coeficiente de solubilidade, o quanto você consegue dissolver, a proporção correta você tem uma mistura homogênea. Ah, Binho, mas mesmo assim, se você tem sobrando alguma coisinha no fundo, vai ser uma mistura homogênea? Sim, porque aquilo que está sobrando não foi dissolvido. Joia? Então toma cuidado. Aí você tem o sobrenadante, que é uma solução também. Joia? Vamos lá então. Isso a gente fala mais tarde. Mas você também tem mistura heterogênea. Não faz sentido nenhum uma coisa você misturar e a outra não. Então misturas heterogêneas é aquela que você não consegue dissolver um no outro, de jeito nenhum. Você sabe muito bem pela polaridade que a água é polar e o óleo é apolar. Aquilo que você consegue dissolver em água é polar, aquilo que você não consegue é apolar. Claro que se você pegar água e areia, você não consegue dissolver, mas consegue dissolver um pouquinho de sal, que você sabe tem compostos iônicos na areia, tem sim, você tem minérios, então você consegue dissolver sem problema nenhum. Mas por favor, meus amores, se liga, aqui você tem uma mistura heterogênea, que é bem fácil, água e óleo, perfeito? Um não se mistura no outro, então é bem visível, você tem duas fases, consegue ver isso? Claro, bem bacana. Então já guarda isso, solução, mistura homogênea, aqui mistura heterogênea. Já eu consigo separar com uma facilidade enorme. Claro que tem processo para fazer isso, a gente vai trabalhar logo logo. Então você tem o seguinte, isso aqui é especial para vocês. Eu lembro que eu falei no começo da aula que você tem o seguinte, quando você tem misturas, você tem intervalos, perfeito? Porque você vai pegar duas substâncias puras e vai começar a interferir um gráfico no outro. Porque olha só, quando eu tenho substância pura, eu tenho ponto fixo e ponto fixo. Ponto de fusão, ponto de fusão e ponto de ebulição. Ok? Aqui, meus amores, você tem misturas eutéticas, aonde você tem misturas especiais,
Por exemplo, bem, aqui você tem sólido mais líquido, um ponto de fusão, concorda comigo? O restante vai ser tudo variável. Geralmente para metais você trabalha assim, você tem ligas metálicas, você tem um ponto de fusão constante, o restante é tudo variável. Agora bacana aqui, ó, é te mostrar literalmente, sei que tem um pouquinho de propaganda, depois vamos matar, mas tudo bem. Você tem o álcool aqui, se você pegar uma garrafinha de álcool, sabe muito bem que essa garrafinha de álcool você não tem álcool puro, tá joia? Ok? Binho, você consegue literalmente ver as variáveis, depois chegou lá em cima, você tem um ponto de ebulição constante, perfeito? Porque, olha só, vai saindo igual que você chega próximo da água, e a água tem um ponto de ebulição constante. Então, você tem misturas azeotrópicas. O bacana é que você lembrar assim, na hora da prova, você guarda você tem o Fu, ponto de fusão constante. É bem facinho. Eu Fu. Ah, tu entendeu, né? Eu Fu, então eutética, ponto de fusão constante. Agora, se você pegar azeotrópica, lembra só do Zé, perfeito? É um amigo nosso aqui. Você lembra do Zé, você tem Bu, o ponto de ebulição constante. Joia? Então, assim, geralmente que você tem ligas metálicas, aqui você tem o álcool. Então, guarda isso para sua prova, que é bem importante. Foi de boa até aí? Então, agora é contigo, cara. Exercitar e fazer muito exercício mesmo, porque eu fui.